Bom meio-dia! Tudo bem com você? Hoje eu começo essa live, hoje é terça-feira, dia 15 de junho de 2021. Como prometido, nos últimos dias, na última terça-feira, comecei essa série de lives falando sobre contratos bancários. Nessa segunda live, eu vou falar sobre negativação de crédito. Então, convido vocês a participarem, a mandar aí a flechinha para convidar o seu amigo. Então, vamos lá. Meu nome é Leide Bentin, eu sou advogada com especialização em advocacia contratual e responsabilidade civil. A responsabilidade civil é a responsabilidade no sentido de indenização. Então, essa é a área em que eu atuo. Especificamente hoje, por que eu escolhi o tema negativação? Frequentemente, as pessoas que estão aí envolvidas em contratos bancários, elas sofrem algum tipo de dano decorrente dessa prática. Então, precisamos saber o que é a negativação de crédito para o direito. Como essa live... Olá, Maria! Olá, Gutenberg! Então, vamos lá. A negativação de crédito, assim como outros institutos, ele é um instituto jurídico, ou seja, ele é legalizado, tem leis específicas e, no caso, ele também vai ser objeto da disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Para ser válida uma negativação, ela precisa ter alguns requisitos. Por exemplo, a existência e validade da dívida. Na outra live, eu estava conversando com vocês que há, sim, vários contratos bancários, eles seguem aí uma série de regras e quando essas prestações não são cumpridas, então aí surge o direito do credor de negativar esse devedor. Então, essa questão ela precisa ficar bem clara. Tem outras dívidas que também podem ser objeto de negativação, ou seja, é lícito, é legalmente previsto a questão da negativação, ou seja, de você inscrever aí no cadastro de crédito ou de não crédito de maus pagadores. Mas o que acontece? O que a gente vê na prática não é exatamente aquilo que deveria ser o correto. Então vamos lá. Por exemplo, você fez um contrato, está discutindo ainda os termos do contrato, e aí a empresa, em vez de continuar a negociação, passa ali protestar, a colocar então seu nome no SPC, no Serasa. Isso é ilícito. Só que o que acontece? A maior parte das pessoas precisa entender que o judiciário nem sempre reconhece isso como ilícito se a dívida realmente existe. Então, vamos sempre colocar como base que a dívida tem que ser líquida e certa, ou seja, o valor tem que estar devido, a pessoa tem que ter sido, tem que ter concordado com aquela dívida, o que é muito comum, por exemplo, nos cheques, nas notas promissórias, nas compras a prazo, nos contratos de financiamento e todas essas obrigações. Outra situação é justamente aquela que é o foco de hoje, que são contratos bancários com pessoas que nunca contrataram. Esse é o grande motivo pelo qual as instituições financeiras são condenadas a pagar indenização por danos morais, porque negativaram indevidamente uma pessoa. Seja porque essa pessoa teve os documentos indevidamente utilizados para fazer uma contratação, e aí a culpa é sim do banco que não verificou os documentos, que não fez ali o check-up,
e principalmente também essa questão dos contratos de financiamento que são feitos por telefone ou por desconto em aposentadoria, que são os empréstimos não solicitados. Essa negativação, ela obviamente ocorre pela essa indenização, ela ocorre pela negativação indevida. Então, tem uma série de aspectos da negativação indevida. Uma delas é justamente a questão de você que tá já há um tempo, não tem dívida, tá com as suas coisas todas em dia, e é muito comum, você descobrir que está negativado quando vai precisar efetivamente do crédito. E aí eu fico aqui com a dica principal, que é acessar o aplicativo ou o site para verificar se o seu nome está no Serasa ou no SPC. Porque o que acontece? O CPF, e os seus dados pessoais, todos eles, quando você faz uma compra numa instituição bancária ou utiliza o cartão, todos os seus dados, eles estão cadastrados no banco de dados do Serasa. Então, se você é cliente bancário, e hoje, praticamente todas as pessoas são clientes bancárias, porque as nossas transações todas hoje ocorrem principalmente por banco, então eles possuem os seus dados, ou seja, o seu nome, endereço, CPF. Então, é o cadastro geral do Serasa. Quando você entra no aplicativo, você pode baixar, vai lá na App Store ou ali na lojinha do seu celular e baixa o aplicativo Serasa. Ali é só preencher o seu nome, o CPF, e aí vai vir uma autenticação no seu celular. Através desse procedimento, que é muito simples, você consegue consultar o seu CPF, o seu score, então, que seria toda essa parte do cadastro positivo, ou seja, se você tem aí alguma inscrição, se não tem várias opções de negociação de dívida oferecidas direto através da ferramenta do Serasa. E principalmente é importante consultar o seu nome regularmente, porque, primeiro, as inscrições elas podem ser devidas, mas incorretas. Então, por exemplo, eu realmente estou devendo lá R$100, mas aí lá no cadastro está R$1.100. Então, esse é um cadastro incorreto e você tem o direito de requerer a correção. Se não for corrigido, aí sim a gente tem aí alguma medida judicial para, então, corrigir esse erro. Então, a primeira hipótese é da dívida efetivamente existente, mas ela está incorreta. Então, nesse caso, os tribunais têm reconhecido que não há dano moral, mas há sim um direito de corrigir essa informação. A segunda hipótese da negativação indevida é realmente a dívida que não existe, Não foi você que realizou essa compra, não foi, houve uma desavença comercial, então você tem alguma justificativa para que essa dívida não pudesse estar ali inscrita. Aí também temos o procedimento administrativo, tanto no PROCON como judicial. Aí a terceira hipótese é quando você tem algumas inscrições, sendo que uma é devida e a outra é indevida. Aí, novamente, os tribunais têm dito que você tem direito à correção da informação, mas você não poderia, então, requerer indenização por danos morais. Veja, tem uma série de questões da negativação de crédito em relação às pequenas empresas e também à pessoa física que hoje é muito comum você fazer vendas pelo WhatsApp, vendas ali pelo e-commerce, e tudo isso é possível sim. Você como empresário, você pode negativar o seu cliente inadimplente. Mas para isso precisa, como eu disse, ter uma dívida que esteja documentada, seja por cheque, duplicata assinada, a nota promissória. Então,
não só a pessoa jurídica pode sim negativar o seu cliente, mas também a pessoa física também pode negativar o seu cliente, desde que a gente preste muita atenção nos requisitos para que isso seja considerado válido. Porque a consequência de uma inscrição mal feita, né, ou uma consequência de inscrever uma pessoa, errar o número do CPF, errar o nome no momento da inscrição, vai causar numa pessoa estranha, numa pessoa que não tem relação com você ou com a instituição financeira, vai causar dano moral. O que é o dano moral da negativação? É justamente que quem nunca teve uma dívida tem um score, ou seja, uma reputação financeira. Essa reputação financeira, ela é salvaguardada pelo direito, assim como a nossa reputação profissional, assim como, né, outros aspectos aí pessoais. Então, essa reputação financeira, ela é protegida tanto pelo Código Civil quanto pelo Código de Defesa do Consumidor. E é nesse momento que a gente precisa, né, refletir em relação a esse uso assim, muito corriqueiro desse instrumento, que na verdade a negativação de crédito, ele é um instrumento de quê? De cobrança. Porque você faz uma pressão, né, sobre esse indivíduo, sobre essa pessoa, para que ela, através dessa pressão, então, seja compelida a pagar voluntariamente. Ou seja, né, compelida, digamos assim, a entrar em contato ou a resolver o problema. Tem outras questões a respeito da negativação em relação a contratos em discussão. Então, hoje existe sim muita discussão na justiça, né, no Poder Judiciário, sobre a inscrição de pessoas no SPC. Na verdade, praticamente todas estão no Serasa, mas vamos usar SPC e Serasa. Existe muita discussão se o credor e o devedor que estão ali discutindo o valor da dívida, se é devido, se não é devido, se existe compensação, se não existe compensação, se durante essa discussão poderia haver a inscrição né, do suposto devedor no cadastro de inadimplentes. E é nesse ponto que eu faço sempre, até com os clientes que eu já atendi, com as pessoas que vêm me questionar, que você precisa entender a base que está motivando a inscrição. E se essa base, ou seja, essa dívida, esse contrato que motivou a inscrição, né, que motivou a negativação de crédito, esse contrato ele está sendo discutido, ele é uma dívida líquida e certa, ou seja, existe um valor, existe uma assinatura, existe um título de crédito. Então, tem várias situações em que nós, né, por vários motivos, conseguimos eliminar. Para quê? Para suspender essa inscrição durante a discussão, desde que a gente forneça ao juiz, desde que se forneça, então, informações suficientes para que o juiz se convença de que aquela dívida, aquela situação, ela não é devida. Ou, se for devida, no valor correto. E aí, então, eu costumo usar muito um instrumento chamado de depósito judicial, ou a questão, né, que hoje se faz muito de fiança, ou de depósito de bens para a garantia daquela dívida que está sendo discutida. Porque isso demonstra ao juiz que a sua negativação ela é indevida. Por quê? Porque você está, sim, disposto a pagar, se for o caso de efetivamente existir uma dívida, naquele valor que você pretende, né, rediscutir digamos assim, revisar. E
inevitavelmente vai ter que ser feita uma análise se aquela sua argumentação, né, ela é válida ou não é válida, se tem realmente uma justificativa para não efetivar o pagamento, e aí se consegue suspender essa inscrição durante toda a discussão judicial. E aí, obviamente, que com a sentença, se essa pessoa, né, ganhou o processo ou perdeu, aí volta a inscrição, ou então a inscrição é eliminada de vez e causa, inclusive, danos morais. Então, a questão da negativação, ela não envolve somente lá, o meu nome está inscrito. Ela envolve a análise do documento, né, jurídico, que tem que ser um documento, né, não pode ser uma dívida verbal, não pode ser você não pode negativar o seu cliente se ele fez a compra por WhatsApp, a não ser que haja, por exemplo, uma fatura né, uma nota fiscal ali, tudo certinho. Um boleto, né, que seria a duplicata. Então, existe sim essa necessidade da gente avaliar o que causou a inscrição. Na semana passada foi muito interessante porque depois que a gente estava falando, né, dos contratos bancários e de todos esses requisitos que precisam ser seguidos pela instituição financeira, surgiram muitas perguntas no sentido assim, tá, mas eu nunca nem contratei, né? Como é que eu vou saber se eu estou no Serasa ou se eu não estou, se isso é legal ou ilegal? A primeira coisa é você realmente acessar o site do Serasa ou baixar o aplicativo e constantemente, isso até eu falo assim, até para quem não costuma ter esse hábito, mas de dar um print ou guardar essa certidão, né, essas informações do seu próprio cadastro, porque ele funciona como uma prova da sua, digamos assim, a sua característica financeira, o seu histórico financeiro. Tudo isso ele vai gerar o quê? Um histórico positivo. Então, no momento em que há efetivamente, né, uma inscrição indevida, a gente tem como demonstrar que ela é indevida, que você nunca agiu dessa forma. Então, num processo judicial, as pessoas me perguntam muito, mas eu tenho direito ou não tenho direito? A questão é, primeiro, analisar se essa negativação tem a origem da dívida, ela é legal ou ilegal. Então, por exemplo, eu vou lá, vou consultar, baixei o aplicativo, vou lá consultar, tem, né, o que aconteceu bastante até na minha carreira, questão de empréstimos que nunca foram tomados pela pessoa. Então, a pessoa estava lá inscrita, Banco do Brasil, BMG, Bradesco, de dívidas que nunca, sabe, que não existem efetivamente, a pessoa nunca contratou, e aí tá o nome dela no SPC e no Serasa, e aí a pessoa, justamente no momento em que ela mais precisa, normalmente é nesse momento que acontecem as coisas. Nesse caso de inscrição indevida, quando a dívida não existe, para vocês terem uma ideia, as indenizações elas têm variado, né? Antes as indenizações eram muito baixas, cerca de R$5.000. Hoje, com esse desenrolar assim de muitas ações, ou seja, isso está significando que os bancos estão lesionando muitos consumidores, tem sido aumentado, majorado, né, na linguagem jurídica, de 10, 15 a 20 mil reais. E quando a pessoa é uma pessoa jurídica, por exemplo, que contrata com... vou dar um exemplo, uma pessoa jurídica, por exemplo, que contrata com o serviço público, prefeitura, estado, né, ou as suas autarquias. Você veja o tamanho do problema para uma empresa ser negativada num momento desse, ou seja, ela vai ser desclassificada, ela não pode ter restrição nenhuma de crédito, porque isso mancha a reputação no cumprimento das suas obrigações financeiras.
Então, essa reputação financeira é protegida e aí os valores das indenizações são esses aí, mais ou menos, que eu estou falando para vocês. Pessoa física, normalmente 10, 15, 20 mil reais, dependendo, né, da situação que se conseguir demonstrar no processo. Agora, os danos causados, ou seja, essa negativação, quando ela é causada numa pessoa jurídica, obviamente ela vai ter que ser analisada assim, no caso concreto, se houve perda de algum contrato, né? Se houve suspensão indevida do serviço por causa. Vou dar um exemplo bem típico, por exemplo, que a pessoa está devendo, é negativado por dever conta de telefone, na verdade a conta está paga e aí eles suspendem o serviço. Então esse dano ele é muito alto. Bom, além disso, dessas situações assim que são bem corriqueiras, a negativação ela também ocorre por via indireta, ou seja, não é o próprio comerciante que faz a inscrição e normalmente é feito então pelas instituições financeiras. E aí, como eu disse para vocês, a gente precisa analisar a situação que gerou essa dívida. Acontece muito negativação de títulos de desconto, aonde o verdadeiro credor não é a instituição bancária, ela é apenas uma porta-voz do comerciante que descontou aquelas duplicatas com o banco. E aí a gente precisa ter essa noção de que é o comerciante, então, que vai ter que responder, que vai ter que revisar esses valores. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu só queria transparecer, mostrar para vocês e incentivá-los, aqueles que não têm aí cadastro ainda no Serasa, no aplicativo ou no site, eu indico muito para fazer esse cadastro. É muito simples, muito fácil. E aí vai consultando e vai dando os prints na tela, vai guardando isso como uma forma aí de resguardar a sua reputação financeira, para que, se eventualmente acontecer alguma situação da qual você precise, necessite de crédito, você tenha aí todos os instrumentos possíveis para se defender. Muito obrigada, um grande abraço, fiquem com Deus.